Saudações, gente. Eu vou nesse vídeo colocar uma partida do livro Arredrez para Zebras, ou Xadrez para Zebras, de Jonathan Rowson, um grande mestre. E na capa está assim: pensar de forma diferente sobre blancas e negras. É um livro interessante porque o autor tem uma outra visão de como o jogador xadrez deve progredir no seu caminho. Na página 19 tem uma primeira partida, que é o qual que eu vou analisar, e é o pensamento retrospectivo e previsor, o título do tema. O pensamento retrospectivo explica o dano que o pensamento previsor haveria evitado. Anônimo. A seguinte partida teve lugar nas últimas fases da Olimpíada de Istambul 2000. Um evento esgotador para mim, que havia estado lutando contra uma oposição de 2.600 elo. Nesta partida, meu oponente tinha um elo em torno de 2.500, mais ou menos como eu naquela época. E posto que eu levava as brancas, me disse que era minha oportunidade de ganhar uma partida. Rowson versus Wu Xiaobin. Wu Xiaobin ou Wu Xiaobin. Olimpíadas de Istambul 2000. E4, C5, cavalo F3, E6, D4, CD4, cavalo toma D4, cavalo C6, cavalo C3, dama C7, G3, A6, bispo G3, G2, D6, roque, bispo D7, A4, cavalo F6, cavalo toma C6, bispo toma C6, A5, bispo E7, bispo E3, torre C8, torre E1, cavalo D7, bispo D4, roque, cavalo D5, bispo toma D5, E toma D5, E5, bispo C3, F5, torre C1. Mas ele termina aqui com F5 e começa a analisar. Tome-se uns minutos para considerar a posição antes de seguir lendo. Alguns de vocês passarão algo do tipo geral, como as brancas têm a parelha de bispo e mais espaço, e concluirão que as brancas devem estar melhor. Alguns se centrarão em uma coisa, quiçá não muito significativa, porém como a jogam significativa, concentrarão seus pensamentos em torno dela. Por exemplo, poderia você pensar que as brancas têm um peão fraco em A5, de modo que não deveria mover sua torre de A1? Peão A5 aqui, torre A1 aqui. Espíritos mais aventureiros poderiam pensar em mover a dama negra de C7 a fim de fazer possível o sacrifício de qualidade, torre toma C3. Logo dirigir sua atenção à forma que as brancas poderiam evitar isso. Outros poderiam sentir-se pouco inspirados pela posição e dizer: está absolutamente igualado, e optar por uma jogada sem maior intenção, como dama D2. Alguns de vocês poderiam fixar-se na coluna E e perguntar por suas possibilidades. Outros poderiam preocupar-se, em nome das brancas, pela ideia F4 e a abertura da coluna F. Outros, enfim, apenas considerariam esta ideia porque debilitaria as casas brancas. Jogadores mais fortes nem sequer o veriam, porque estão filtrados por um subconsciente que discerne.
Pense acerca de sua avaliação e pergunte-se de onde procedem suas ideias. Que recursos mentais está utilizando para dar sentido a esta posição? Lhe recorda alguma outra? Está livre para pensar acerca desta posição de qualquer forma que eleja, ou reverte seus pensamentos aos mesmos temas, uma e outra vez? He mostrado esta posição a vários alunos e seus pensamentos me han resultado muito instrutivos. Um jogador oxidado nos 1900 ficou com obsessão com a ideia de situar um bispo em E6. Para fazer um duplo ao rei e torre, e gastou muita quantidade de energia para conseguir que a ideia funcionasse. Compadecido, declarei: não há volta atrás. Porém, me pareceu uma forma absurda de iniciar um início de pensamento. Contudo, não foi voluntário. Era aquilo em que seu sistema de percepção se concentrava. Pela razão que fosse, tão pronto como viu a posição. Outro estudante se sentia incômodo pela debilidade da casa B6. E pelo fato de que a dama tivesse que vigiá-la. Com ela em torno de 2100, a princípio pensou que as brancas deveriam estar melhor devido à cadeia de peões. Senanou os peões de A5 e D5 e os comparou com as debilidades de B6 e D6. Pensava também que poderia ser necessário F4. Porém, quanto mais mirava a posição, mais lhe quedava claro que as brancas não têm muitas ideias. A verdade, tal como eu a vejo, é que as negras têm uma significativa vantagem. Na Olimpíada de 2000 me encontrava em uma forma lamentável, e quando cheguei a esta posição, esperava poder encontrar uma jogada diferente de bispo C3. C3, que por suposto está pedindo problemas a gritos. E quando estou jogando bem, a esperança que fica fora de minha esfera de influência não forma parte de meu pensamento. Ainda assim, quando vi de antemão esta posição, me pareceu prometedora, inclusive com bispo C3. Tive visões de abrir a posição com C4, C5 e responder a F4, com bispo H3 e a E4 com F3. E se as negras tomassem F3, seguiria com o cavalo E5. E seguissem com o cavalo E5, eu tomaria em E5. Cavalo E5, eu tomaria em E5. Jogaria D6 e romperia, mas sobretudo assumia que meus dois bispos e a vantagem de espaço serviriam para algo. Só um exame mais cuidadoso fez que viesse abaixo a minha avaliação inicial. Suspeito que a grande maioria dos grandes mestres encontrariam surpreendente minha má avaliação, porque um jogador forte não lhe leva muito tempo ver que é muito mais fácil jogar esta posição com negras. Mas não havia me aprofundado de antemão na posição, e me havia parecido que a torpe situação de meu bispo em C3 era inevitável.
Por outra parte, longe de ser um detalhe menor, essa característica da posição é um sério impedimento. As negras estão melhor, sobretudo porque as brancas carecem de um plano adequado. As negras contam com uma maioria móvel no flanco de rei. Enquanto que a maioria das brancas não é operativo. E o mais importante é que as negras têm um claro plano de trocar bispos de casas escuras, mediante bispo F6 e E4. Se as brancas tivessem seu peão C em C4, protegido por outro peão em B3, teria uma posição razoável. Porém, devido ao colocamento do bispo em C3, seu destino é sofrer. Se requer um alto nível de discernimento para compreender a importância desta diferença. O jogador mais forte com o que comentei esta posição, Luke McShane, quase imediatamente captou esse aspecto da posição. Lhe perguntei simplesmente: que acha desta posição? Respondeu: não estou seguro, porém um bispo de C3 é pitoresco. A essência da posição é que não posso fazer nada se não consigo jogar C4. E não posso jogar C4 porque meu bispo está em C3. Por outro lado, não posso mover meu bispo de C3 porque protege C2. De modo que necessitaria jogar torre C1, o que permite bispo G5. E de imediato a troca de bispo de casas negras. As brancas não estão perdidas. Porém, a única forma de evitar uma gradual asfixia é descobrir uma eficiente formação defensiva e assegurar-se de que as coisas não piorarão. Mas isto é mais fácil de dizer que de fazer. Sobretudo quando começas pela avaliação errada de que se tem vantagem. Torre C1. Tratei de descobrir enfoques mais criativos, porém uma posição assim não permite muitas floriculturas. Por exemplo, torre A4, interessante. Bispo F6, bispo F1, E4, torre C4, dama B8, bispo F6, torre F6, torre C8, dama C8, C4, canal D5, bispo E2 e F4. E o que está claro é que as negras levam vantagem. A partida continua. Torre C1, bispo G5, bispo D2, bispo D2, dama D2, E4, que exclama. Sem fazer nada especial, somente reagindo a minhas jogadas, as negras não assumiram o controle da partida. Isso tem que ver com a terceira parte do livro, pois tenho a impressão de que assim é como as negras geralmente tomam o controle, simplesmente reagindo bem, e também como podem perder as brancas, tratando de que algo aconteça, que seria cavalo D5, antes de que a posição o permita. Em qualquer caso, me encontrava com empenho combativo e não estava disposto a admitir que minha posição era pior, de modo que pensei um bom tempo para recuperar a iniciativa e joguei G4, que interroga. Uma jogada tão
debilitadora não foi efetuada rapidamente, porém me desesperei ao não encontrar a resposta à ameaça posicional cavalo E5, com a ideia de cavalo C4. Que não pode impedir-se com B3 devido à chata dama C3. Este avanço me pareceu a melhor opção prática, porém nem sequer no momento de realizá-lo estava realmente convencido. Devia haver assumido que as coisas não estavam bem. Sempre me sentia um pouco culpado e decepcionado, porque agora sabia que estava pior. Porém, de algum modo, queria convencer-me de que poderia livrar-me. Como pode ser nesse caso, a jogada mais natural provavelmente seja aqui a melhor. C4. Que exclama. Cavalo E5. Torre E3, que exclama. Cavalo D3. Torre C3. Dama C5. E F4. Que exclama. Esta última jogada é um importante recurso que lhe devo a Fritz. É difícil imaginar uma mente humana que entregue voluntariamente para as negras um peão passado e protegido e convide o enorme cavalo a situar-se em D3. Porém Fritz vê, sem essas construções mentais. Enquanto nós pensamos em termos de peões passados e protegidos e de cavalos chatos, como Raymond Kennedy se referiu a uma criatura assim em D3, o monstro de silício só vê variantes, neste caso cortando variantes nas que o cavalo se retira a E5. Agora se B6, bispo F1, e as brancas começam a contra-atacar. G6, que exclama. Opa. Aqui G4, G6, que exclama. G toma F5, G toma F5. Esperava que a coluna G me desse algum contrajogo e que meu bispo pudesse ativar-se atacando F5. Porém, na realidade, a abertura do flanco de rei só me faz mais vulnerável ao ataque. A velha regra, não abra o jogo no setor tabuleiro em que está mais fraco, tem aqui uma aplicação direta. Torre 3, cavalo E5, C4, H8, H1, Dama G7, Torre G3, Dama F6, bispo F1, F4, Torre G2, Torre G8, Dama D4, Torre toma G2, bispo toma G2, F3, bispo G1, Torre G8, Torre E1, Dama G5, bispo H3, Dama H4, bispo F1, Dama G4. As brancas se renderam. O que podemos fazer com uma partida assim?
A lição mais direta tem que ver com a psicologia do torneio. Desde que joguei esta partida, he apreciado o seguinte em infinidade de ocasiões. Depois de jogar com uma série de jogadores mais fortes, te enfrentas com alguém que tem um elo similar ou ligeiramente inferior, aí você comete o erro de pensar que esse jogador é frouxo e que tem a oportunidade de recuperar o terreno perdido contra os tipos mais fortes. Mas geralmente essas supostas vítimas só são relativamente fracas em comparação com seus oponentes anteriores, porém não em comparação com você. Se não lhes tomas a sério em termos de igualdade, corre o risco de perder mais terreno. Mas a principal razão pela que elegi mostrar-lhes esta partida e as reações dos meus alunos a respeito é porque penso que ilustra o desajuste existente entre nossos princípios gerais, os bispos, espaço e estrutura, e as histórias que nos passam pela cabeça acerca do que está acontecendo. Deveria ganhar essa partida, por conseguinte, deveria estar melhor, deveria buscar linhas em que as que consigam vantagem. E a realidade posicional e competitiva, provavelmente estou pior, não melhor, e não tenho espaço especial direito a ganhar esta partida. Outra razão pela que me gosto desse exemplo é que uma vez que compreendes que as negras estão melhor depois de 17 jogadas, é fácil dizer que cavalo D5 é um erro. Retrospectivamente sabemos como evolucionou a partida e que as brancas lutavam por igualar. Isso nos dá uma melhor compreensão da posição, mas creio que esta forma de conhecimento exerce um impacto não bom no desenvolvimento em xadrez pessoal. O que o xadrez requer não é o tipo de pensamento retrospectivo, em que tudo tem sentido, sim previsor, que nos permite ver de antemão as posições que vão a produzir-se, de forma que possamos avaliá-las com maior precisão. Minha impressão é que a maioria da literatura enxadrística sobre o tema de progredir nos faz crer que um pensamento segue ao outro, porém creio que isto é falso, e que essa seja a principal razão pela que o progresso do jogador adulto é tão raro. A maioria dos manuais de instrução, desde Nizovich em diante, nos ensina acerca de posições com benefício do pensamento retrospectivo. É dizer, é aqui que sucedeu assim, que o peão central isolado está bloqueado. O problema, tal como eu o vejo, é que esse pensamento retrospectivo pode colocar aos jogadores conhecimento, porém o que necessitamos é pensamento previsor, que prevê. É dizer, será seguro o bloqueio? Que outra coisa pode estar acontecendo nessa posição? E ainda o pensamento previsor poderia desenvolver-se? Não é fácil ensiná-lo, porque é questão de habilidade. Não temo, leitor, melhorar é possível, e essa habilidade pode desenvolver-se, porém convém ter presente essa diferença entre conhecimento e habilidade ao reproduzir a seguinte partida. Bom, a seguinte partida não vou reproduzir, mas este é um exemplo do livro que eu recomendo que vocês leiam, Xadrez para Zebras, de Jonathan Rowson, que é uma maneira diferente e interessante de ver como se progride no xadrez, mas não tão diferente nem tão interessante de outros vídeos que eu tenho falado, que deve se diferenciar entre conhecimento enxadrístico e habilidade enxadrística. Conhecimento enxadrístico não ganha partidas, habilidade enxadrística ganha partidas. Por isso que eu recomendo sempre treinar tática em outros vídeos. Muito bom, até a próxima.